Olá, eu sou o professor Hamilton Silva, também conhecido por Fradinho, e venho aqui pelo Cuide-se Mais, Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas, para trabalhar com você o programa Conexão PDQ, Conexão, Prevenção, Independência Química, Inteligência e Virtudes, Liberdade nas Escolhas. Vamos lá, vamos trabalhar então o programa Conexão, Prevenção e Independência Química e fazer dele um grande sucesso. Bom, nós temos aí 6 tópicos para trabalhar. O primeiro, o que deu origem a todo esse programa. Segundo, por que ele foi construído dessa maneira? Importante para que você possa depois, como multiplicador, trabalhar esse porquê no convencimento das pessoas para estarem atuando, participando do programa. 3, como ele foi desenvolvido. 4, as ações de cada um dos seus agentes, de cada um dos elementos integrantes desse processo. 5, o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. E, finalmente, 6, trabalhar algumas das perguntas mais frequentes que têm aparecido durante as colocações, durante as palestras sobre o programa. Então, vamos continuar. Origem, motivo para a ação. O que me motivou para construir e pensar nesse tema e construir o Conexão PDQ? Bem, eu estava numa palestra sobre empreendedorismo e liberdade criativa no FreeMind e falando exatamente das características do empreendedor, o empreendedorismo de maneira expandida, né? Que na verdade você é empreendedor para toda a sua vida, você pode empreender no seu relacionamento, você pode empreender nos seus filhos, um ato de empreendedorismo, toda uma história, né, em que você tem que estar empreendendo todos os dias, né? Como trabalhar a liberdade criativa diante dos processos, das dificuldades, né? Lembrando que tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E quando eu terminei essa palestra, eu conheci então a professora Marilda Sene e a professora Rita, que me fizeram um desafio, trabalhando aí as N direções que nós temos e para colocar em prática tudo o que eu havia dito, né? Essencialmente eu havia colocado algo que foi inclusive o que me levou até o FreeMind, né, para fazer essa palestra. Então o que me levou foi exatamente trabalhar a armadilha da mente, que é o medo de correr riscos, né? Agora, quando você trabalha o empreendedor e trabalha essa questão do medo, né, de correr riscos, e você olha para o dependente químico, você vê que muitos já romperam essa barreira do correr riscos. Ele sempre corre risco. Ele não tem essa armadilha da mente, pelo contrário, ele não tem essa medida. E aí você fala, nossa, que interessante, né? O empreendedor é necessário que ele saiba correr riscos, medir resultados e trabalhar esse processo. Ao mesmo tempo você tem na dependência química alguém que essencialmente corre risco, então ele precisa, na verdade, de um vetor para todo esse processo. E apareceu o convite, vamos pensar nisso, né? Em qual direção nós podemos trabalhar tudo isso. E diante desse convite, então, eu trabalhei com a professora Marilda, trabalhei com o Padre Haroldo, né, que tem toda essa bagagem em relação aos 12 passos, e a Marilda que trabalhou com ele durante muitos anos, né? A professora Rita, que também tem uma história na dependência química fantástica, e outras pessoas que colaboraram também, e aí nós construímos então esse programa. Mas antes disso, eu queria brevemente compartilhar com vocês o que eu disse para que a gente pudesse pensar e trabalhar a dependência química de uma maneira mais ampla, a proteção da emoção e o programa Conexão PDQ como ele é hoje. Vamos lá. Então o primeiro slide era exatamente, né? Você já parou para pensar como mudar a sua vida? Aí todo mundo, parei, não parei. Aí eu começo a falar, peraí, então veja, já parou, então vamos pensar um pouco nessa frase, né? Parou para mudar. Na verdade você está mudando, você pega algo em um local e leva até outro, né? E os problemas vão juntos. Então vou mudar a minha vida, vou mudar a posição da minha vida, mas assim, se eu não tiver um processo efetivamente transformador, isso não acontece. Segundo, a ampla discussão gerada em torno do parar para pensar, né? Hoje as tecnologias, a terceirização
vibração da urgência, tudo é urgente, tudo é para daqui a pouco, tudo é para ontem, o tempo real que foi, né, que as tecnologias acabaram de uma certa maneira tomando conta das nossas vidas, né? E você acaba falando, nossa, eu não tenho tempo para parar para pensar e não tenho tempo para fazer algo importante. Essencialmente o quê? Trabalhar a minha mente, ou seja, a síndrome do pensamento acelerado, desacelerar, poder organizar os processos, poder reequilibrar os seus códigos. Isso é algo que não está acontecendo. Então veja, aí vem que tudo isso fica muito complexo se eu simplesmente não pensar em como transformar a minha vida. Ou seja, quais são os códigos e o que eu preciso transformar, mudar para que efetivamente eu possa criar um novo padrão, uma nova condição, efetivamente abrir, né, a caixa dos meus códigos de inteligência e meus códigos de comportamento, as armadilhas da mente, como trabalhar essas armadilhas para transformar e mudar a minha vida. Então eu falei sobre isso, como eu disse, não vou falar até o fim, mas esse foi o que motivou, né, a busca pelo que eu estava falando, né, pelo tema e também as ferramentas de educação à distância e principalmente, como é que eu fui motivando as pessoas, né? Como é que eu fui motivando as pessoas a continuar? Então, por exemplo, eu falo sobre o sucesso, que é algo que todo mundo conhece. E a hora que eu falo sobre o sucesso, que é motivá-las para que efetivamente elas façam essa transformação, eu falo sobre o sucesso porque o sucesso está ligado. Todo mundo entende esse código, né? Todo mundo quer ter sucesso, seja ele financeiro, seja ele amoroso, seja ele como pai, como família, espiritual. Todo mundo busca o sucesso. É um código fácil que todo mundo entende. Então aí eu falei, peraí, vamos buscar algo também que a gente possa parametrizar isso e dar um ar de mudança, né? Então a primeira pergunta que eu faço é, como você vai estar daqui a X anos? Eu pergunto, que número que você quer colocar ali? E aí alguns com número pequeno, um número grande, alguns nunca pensaram nisso, ou seja, aí eu vou e conduzo que essencialmente as pessoas não planejam mais as suas vidas, né? Elas deixaram o ato de planejar, de pensar sobre, de estar se autoconhecendo, entendendo os seus potenciais, entendendo as suas limitações, construindo processos, trabalhando a sua emoção, se reequilibrando, e aí efetivamente ela realmente não sabe quantos anos ela quer colocar ali. E aí eu mostro, através de, agora um exemplo, na área essencialmente, onde todo mundo também percebe, está embaixo a referência que eu trabalhei, e trato a seguinte questão. Se você pegar 100% das pessoas, apenas 10% delas sabem onde querem chegar. Metade disso, 5%, sabem onde estão. Metade disso, 2,5% conseguem traçar um caminho entre aonde elas estão e aonde eles querem chegar. E somente 1,5% efetivamente conseguem percorrer esse caminho. Então olha que interessante, e na contramão disso, 40% das pessoas, ou melhor, 1,5% das pessoas detêm 40% das riquezas do mundo todo, e 90% da riqueza está na mão de 10% das pessoas, que exatamente essas pessoas, principalmente esse 1,5%, que efetivamente desvendaram esses códigos. Você fala, nossa, inclusive há controvérsias, alguns dizem que dependendo de como for feito esse cálculo, você tem 90% da riqueza na mão de 1% das pessoas. Mas quando você fala isso, todo mundo fala, pô, mas eu queria ter dinheiro, eu queria... Então, peraí, então não vamos falar de dinheiro, vamos falar de uma coisa importante, de você, vamos falar do que você precisa fazer, porque se você olhar um pouquinho antes disso, veja, 10% sabem onde querem chegar, e 5% sabem onde estão, ou seja, houve um questionamento sobre o meu estado atual e houve um questionamento sobre o meu estado pretendido. Aí eu falo sobre sonhos, né? Falo sobre aquilo que você quer. Então tem pessoas que ainda sonham e trabalham esses sonhos e colocam esses sonhos no papel, fazem a roda da vida ou trabalham outras ferramentas, mas efetivamente conseguem construir esse espaço. E aí usa o quê? Elas conseguem traçar um caminho. Elas se conhecem, sabem quais são as ferramentas, sabe quais são os seus potenciais, sabe como ela vai traçar esse caminho do meu estado atual, ou seja, onde estou, até o meu estado desejado, os meus sonhos, aquilo que eu quero. E aí vem a atitude, que essencialmente é aquela que me tira da onde? Do estado de onde estou, do meu estado atual, até o meu estado desejado, usando essas ferramentas e principalmente sabendo que tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então quando eu falo sobre isso,
muitos entendem, muitos percebem, muitos compreendem todo esse quadro. E aí a deixa, ou seja, é o gancho que eu tenho para entrar exatamente e falar, tudo bem, então onde você quer estar? No lado de cá, 90% das pessoas que efetivamente não conseguem atingir alguns objetivos, no caso aí financeiro, ou do outro lado, 10% das pessoas que efetivamente querem fazer essa roda rodar, querem que essas engrenagens sejam colocadas de maneira adequada, querem fazer com que as suas ferramentas, os seus talentos, os seus códigos de inteligência potencializem e você atinja o seu sucesso, que você saiba dimensionar o seu sucesso, percebe? Então, a hora que eu coloco tudo isso, obviamente todo mundo acha que vai aparecer algo, que eu vou tirar um coelho da cartola e de repente vem, conhece a ti mesmo. Ou seja, somente se conhecendo, através do autoconhecimento, é que eu consigo estabelecer qual é o meu estado atual, qual é o meu estado desejado, quais são as ferramentas de inteligência que eu tenho para atingir e, principalmente, como eu vou articular a minha atitude, né? Eu vou trabalhar, então, todos os meus radares, eu vou trabalhar principalmente a gestão do eu, vou trabalhar o autoconhecimento para que eu possa, essencialmente, o quê? Potencializar tudo isso e atingir os meus objetivos. E aí eles falaram, poxa, vamos pegar essa ferramenta, aliás, né, antes do Congresso já tinham me dito isso, pegar essa ferramenta e trabalhar em relação à dependência química, porque é exatamente a mesma trajetória. Então, só que eu tenho aí um conjunto diferentes, né? Eu tenho um desafio, por quê? Eu tenho um conjunto diferente de demandas, várias pessoas que estão aí pensando vários caminhos diferentes, cada um tem uma opinião, alguns acham que é o cérebro, outros acham que é a química, a doença é a mesma, mas parece que a cura tem tantas opiniões diferentes. Então, né? Falei, tudo bem, vamos fazer um trabalho, vamos entender aquilo que nós precisamos, ou seja, o que nós vamos atacar. E aí foram apresentadas várias, foram longas conversas, trabalhando sobre quais são os objetivos, o que fazer. E apareceram então um conjunto de palavras, de meta-tags importantes, que eu fui separando, fui entendendo, e aí então apareceu a primeira. Importante, multiplicar, né? Inclusive nos 12 passos finalizo, e aí eu sou um multiplicador dessas ideias, né? Olha só, as informações. Nossa, eu preciso informar, mas informar, mais informação do que nós temos na internet, mais informação do que todo mundo tem acesso, mas não é bem a informação, é como eu pego essa informação, transformo em conhecimento, é como eu pego essa informação e aplico, porque é muito delicado. Falar que uma droga, falar para aquele que, por exemplo, não consegue dormir, que está com insônia, problema financeiro, problema amoroso, e de repente tem uma droga que ele vai poder dormir, ele vai falar, olha, dependência química eu deixo de lado, mas ele não pensa primeiro na escolha, esse que é o problema. As escolhas é que determinam aquilo, a causa e o efeito futuro. Então eu preciso trabalhar todo esse processo. Então tem que trabalhar a informação, mas de maneira assertiva. É preciso construir mais do que multiplicadores, mais do que informação, é preciso transformar essa informação em conhecimento. É preciso transformar esses multiplicadores em agentes da prevenção. Como transformar, como criar agentes que tenham conhecimento, responsabilidade em relação ao tema da prevenção. E foi aí então que a gente passa por vamos para a ação. Vamos pegar esses agentes, efetivamente dar a eles uma praxis para que eles possam absorver esse conhecimento, possam trabalhar com responsabilidade esse tema. Muitas vezes sabem sim o que dizer, mas são omissos, né? Muitos pais, eles veem os seus filhos chegando em casa, têm sinais claros de que o filho está no caminho da dependência química, mas ele não sabe como abordar o tema, como trabalhar a ação, como conversar sobre isso. E aí, obviamente, não aparece o processo de prevenção direto dentro das famílias, ou às vezes dentro das empresas. Então, dentro desse contexto, em torno dessa retórica, é que nós criamos o seguinte, um programa que envolve a ação, que envolve a praxis na aquisição do conhecimento, transformando isso em responsabilidade em relação ao tema de prevenção. Essa foi a construção do programa Conexão PDQ. E cada elemento tem um porquê. Cada elemento, você vai ver daqui a pouco como é que funciona. Então, vamos lá, né? Então, objetivos do Conexão Prevenção e Dependência Química. Cheguei então nesse mapa, conceituar com diferentes abordagens da dependência química, trabalhar a questão da inteligência emocional, trabalhar a questão da proteção da emoção, trabalhar
trabalhar a questão da construção do eu, trabalhar a questão do olhar para o outro, trabalhar as questões ligadas à emoção, à gestão, trabalhar essa construção dos pensamentos e a mente, mas de uma maneira prática, né? Ou seja, trabalhando a teoria das inteligências, usando valores que com hábitos nos conduz a virtudes ou vícios, comportamentos e competências que se envolvem dentro dos códigos de inteligência, tá certo? Ou seja, esses códigos que têm que ser preparados, né, para a proteção das emoções diante dos focos de tensão, ou seja, como é que eu posso pensar antes de reagir, né? Usar a oração do silêncio, a oração dos sábios. Muitas vezes é preciso parar, pensar, refletir, até mesmo não falar nada pode ser uma resposta importantíssima no momento de tensão, para que efetivamente você possa abrir outras janelas. Quantas vezes após uma discussão você não saiu e não falou assim, 5 minutos depois, nossa, se eu tivesse tido essa ideia na hora, se eu tivesse pensado dessa maneira naquela hora, tudo teria mudado. Por quê? No foco de tensão você não coloca toda a sua potencialidade, você não coloca toda a sua inteligência, você não coloca todas as suas ferramentas, a sua mente à disposição para o trabalho. Está envolvido naquele momento de tensão. Entendeu? Então veja, é importante trabalhar esses códigos, né? Agora, também é importante desenvolver elementos de vínculos com aspectos lúdicos. Isso era importante também para a construção. Porque veja, chegar e falar, ó, vamos ler um livro sobre dependência química. Alguns falam de novo, né? Principalmente, nossa, e agora? Ou então, vamos ver um artigo, ou então, vamos discutir um artigo. Então, mas veja, aí começa, daqui a pouco ele já está no Facebook de novo, ele já está com 1000 e-mails de novo, ele já está com 1000 demandas de novo. Então, o que nós pensamos? Vamos criar um jogo, onde dentro desse jogo, ele vai trabalhar essencialmente um momento em que ele para tudo. Ele para, né? Ele tem que jogar. Então, ele vai limpar a mente, ele vai abrir um outro espaço, e um espaço lúdico importante, que trabalha abstração, que trabalha uma maneira divergente, que trabalha outros processos na aquisição do conhecimento, para que ele possa, então, dedicado a isso, na transversalidade, nos infográficos, nos vídeos que são apresentados, trabalhar esses códigos de inteligência, trabalhar esses hábitos, essas virtudes, no mínimo conhecer algumas que ele não conhece ainda, tá certo? Então, e principalmente, né, quinto, né, perceber os riscos envolvidos com o abuso de substâncias psicoativas diante das suas escolhas, ou seja, aquilo que eu escolho, tá? Agora, como é que eu posso escolher alguma coisa que eu nem conheço? Como é que a gente pode falar, por exemplo, aí no caso não falando sobre essencialmente a substância psicoativa, mas alguém que, por exemplo, não domina o código da empatia, nunca ouviu falar da empatia, não sabe que a história do outro pertence ao outro, que você foi construído pela sua história, que ele foi construído pela história dele, e como é que eu posso então, ele construído como história, eu com outra, perceber com a história dele aquilo que ele está fazendo, perceber que por trás de alguém que fere também existe alguém ferido. Então todos esses códigos são importantes. E eles serão trabalhados dentro do game? Não, eles serão trabalhados em 2 momentos. Um conjunto de multiplicadores e o game como o quê? Essencialmente como esse elemento de ligação para que nós possamos informar um grupo de pessoas e essas pessoas possam potencializar essa informação e essencialmente decifrar para outras que estão envolvidas dentro do aspecto lúdico do jogo, dos códigos que são apresentados. Tá joia? Então veja, isso tudo, obviamente, né, forma um agente ativo, uma pessoa que pode atuar diante das questões relacionadas à dependência química. Vamos continuar então. Vamos agora para uma visão geral do programa. Como funciona o programa, tá? Então, como eu falei para você, nós dividimos em 2 partes. Uma parte que é o conhecimento, outra parte que é o método. É como a gente aplica isso e qual a abordagem que a gente vai dar diante de um grupo em que eu quero trabalhar como multiplicador. Lembra? O objetivo era o quê? Multiplicar, encontrar agentes, trabalhar pessoas. Então veja, o conhecimento lá de lá, nós vamos trabalhar com os orientadores, que é exatamente aqueles que estarão dentro das empresas, ou dentro das escolas, ou dentro da nossa comunidade, e que nós vamos dotar
dotá-los de ferramentas através do curso, através do jogo e cobrando dele a praxis, ou seja, o retorno, que ele pegue um grupo de pessoas, no caso 10, no caso de professores, por exemplo, a gente trabalha com um número maior, aí 45, e aí essa praxis que será exigida dele, ele vai usar e vai partir do quê? De um método. Que método? O jogo. Ou seja, é um jogo onde esse jogador-aluno, né, esse jogador, essa pessoa da comunidade, essa pessoa que está na empresa trabalhando, esse colaborador que está lá. Então vamos desenhar um cenário. Eu sou orientador, eu estou numa empresa, eu vou lá, eu vou ter um curso, eu vou entender como funciona todos esses aspectos ligados à proteção da emoção, como funciona a inteligência emocional. Eu vou pegar o jogo e aí eu vou aplicar tudo isso através da praxis em quem? Nos jogadores, num grupo de 10 pessoas que eu vou trabalhar dentro da minha empresa. Ah, Fradinho, se tiver 11 pessoas, não tem problema. Se tiver 12, não tem problema. Se tiver 15, não tem problema. Ah, e se tiver 25, bom, então vamos tentar formar 2 multiplicadores, né? Muito mais coerente. E aí a hora que eu vou trabalhar esse conjunto de 2 multiplicadores, aí a gente ainda tem 25 pessoas que estão fazendo o quê? Jogando, trabalhando um RPG que tem estratégia, raciocínio lógico, que trabalha criatividade, trabalha os cenários e informações. E aí muitos falam, ai, Fradinho, eu nunca joguei um jogo, tá bem simples, né? Tem uma parte que é 3D, que é esse cenário que você tá vendo aí, mas a maioria do jogo é 2D, é um jogo mais fácil, bem simples. Eu usei essa imagem porque era uma imagem bem legal e a gente tem essa cidade em um determinado momento do jogo. Mas veja, o cara olha e fala, nossa, eu quero jogar. Então você tem um jogo 2D bem fácil, que cumpre todas as tarefas para aquele que não é um gamer, não é um jogador, não é expert, que o objetivo dele não é jogar. Tem uma parte mais legal, que tem aí o Química D, que ali está ali no meio do fogo com seus cristais. Tem o jogador que tem que cumprir as fases, né? E dentro de um caça ao tesouro, que ele tem que clicar nas imagens. Então tem um livro em cima da mesa, ele clica no livro, ali tem uma informação, ele clica na TV, tem um vídeo, ele clica em outro lugar, ele vai, ou seja, ele tem que explorar um ambiente. Então é um jogo simples, é fácil, não é difícil, mas essencialmente tira a pessoa do estado em que ela está, daquele clima, nossa, aquele dia que ela teve, lotado, cheio de aflições, cheio de problemas, e ela para 15, 20 minutos ou 1 hora por semana, ou se pegar aí, no caso alguns em 2 horas ou 3 horas fazem as 4 primeiras semanas e fecham tudo, e ela vai trabalhar esse conjunto de códigos. Dúvidas? Para quem que ela vai recorrer? Com quem que ela pode falar? Para quem que ela pode perguntar? Para o orientador. Por isso que o orientador local multiplica para esse grupo de pessoas, percebeu? A estratégia é fundamental. Então essa caça ao tesouro, que envolve esse ambiente de busca, às vezes ele não consegue achar, o orientador ajuda. Aí tem ali, quando ele clica no i, tem um fórumzinho, ele pode ir lá e perguntar, olha, eu não estou achando aqui como é que entra em tal lugar. Aí, né, você tem um tutor master que vai estar também acompanhando. Então tudo isso vai acontecer dentro desse ambiente de jogo. Entendeu que legal? Tudo tem um objetivo e tudo está ligado àquele processo que eu coloquei agora há pouco, que nós construímos. Então agora, bem mais rápido, vamos aí terminando e apresentando todo aquele programa que eu te falei, né? Então, um passo a passo das 12 semanas, né? Então, esse binômio, né? Orientador, colaborador, multiplicador, né? Trabalhando com o jogo, um líder da comunidade, um professor-aluno, né? Um líder na comunidade, um professor-aluno. Então, essas 12 semanas, como é que vai ser para esse orientador, para esse multiplicador, para esse líder? Então, vamos lá. Início das atividades de capacitação, um curso, a inteligência emocional e dependência química. Logo em seguida, a inscrição no game, né, como orientador. Então ele deverá conhecer o ambiente, tem que jogar. Ah, Fradinho, eu não gosto de jogar, eu fui lá, mas eu quero ser multiplicador. Bom, você não gosta de jogar? Você vai ter o curso, vai ter o game, você precisa pelo menos entrar no ambiente para conhecer, para poder multiplicar isso. Se você não gosta muito, pega alguém com você, senta junto, vai lá, né? Você também vai ter o endereço dos infográficos que você pode discutir. Aliás, eles estão todos comentados dentro da disciplina, isso é bem legal. Aí vamos lá, seleção dos jogadores, né? No ambiente empresarial, social, na comunidade, ou seja, você vai poder captar esse grupo de pessoas que vai trabalhar com você. A inscrição no game desses jogadores. Então, selecionou, você vai ter que mandar para nós. Depois, uma atuação presencial, ou seja, a orientação e o acompanhamento dos jogadores pelo orientador. Então, se alguém tem alguma dúvida, você vai lá e tira. Vou dar um exemplo, né? Eu até coloquei agora há pouco a questão da empatia.
né? Se eu não sei, aí eu leio aquilo, eu falo, o que eu faço agora? Então, retomando o mesmo tema, simples, eu vou lá, vou explicar para ele quais são os códigos que estão envolvidos, como é que isso funciona, pensar antes de reagir, como é que funciona, o que é, por exemplo, tem um vídeo muito interessante sobre a questão das janelas da memória, como elas funcionam. Então é bem legal você trabalhar tudo isso, e se alguma pessoa tem dúvida, esse orientador é que precisa. Então, na hora que você for propor para alguém que ela seja orientador, essa pessoa tem que ter um certo nível de conhecimento para que ela possa entender o curso, tá certo? Ah, precisa ter nível superior? Seria interessante ter nível superior, mas se não tiver nível superior, tenho certeza que a dedicação, pessoas envolvidas, superam todas as dificuldades e fazem um trabalho maravilhoso. Bom, atuação online. Aí nós temos aí o acompanhamento dos tutores master dos orientadores e das pessoas que estiverem com dúvida online, acompanhamento dos orientadores dos jogadores, você vai poder ver o que seus jogadores estão fazendo, tá certo? Isso é importante também. E acompanhamento geral pelos coordenadores do programa. Então tudo isso vai acontecer online, né? E no final, finaliza o jogo, e a hora que finaliza o jogo, então, finaliza o curso e o programa. São 12 semanas de duração, ok? Bom, qual o papel principal, então, desse orientador com essas características que eu acabei de apresentar? Ele tem que motivar a ação. Muitas pessoas, você faz a proposta de um game, nossa, que legal, quero para já. Aí, poxa, mas eu nunca joguei. Outro você fala, um game, nossa, que legal, eu vou lá e o game, só que de repente tem algumas coisas que ele vê lá que incomodam. Aí ele começa, eu não sei se eu não quero pensar. Outros, olha, eu não tenho tempo, e ele tem que ter um tempo para parar e trabalhar esse processo. Então você tem que motivar essa ação. Então o papel do orientador é exatamente esse, romper as dificuldades para que o jogador possa parar, entrar no jogo, parar alguns minutos e pensar. E no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, ok? Bom, a Egotown, a Terra das Virtudes, ela é tranquila, né? Ela está dividida em 6 fases, né? Que vão trabalhar 6 semanas aí, a duração do game, até 6 semanas, em que você está dividido em 2 momentos, as 4 primeiras fases, depois as últimas 2, né? Elas têm missões, desafios, tem minigames, isso tudo está distribuído dentro do ambiente para troca de informações. O foco é valores, hábitos, virtudes e códigos de comportamento e inteligência. Ela propõe desafios, bônus durante todo o período do game e, obviamente, aí tem todo um trabalho aí no final, você tem a certificação dos professores, tem a certificação dos alunos, tem a certificação da empresa, tudo isso feito pelo SESI, né, em parceria aí com o Instituto IBTF, que está junto com vocês, tá certo? Infográficos, infovídeos, vídeos e animações explicativas, né? Infográficos, na verdade, são gráficos que, de uma maneira, com uma linguagem mais legal, para que o aluno, mais moderna também, para que o aluno possa pensar aí os elementos mais importantes, que é exatamente onde ele ganha os pontos para que ele possa essencialmente depois enfrentar aí o Química D. Bom, interatividade, jogador e orientador, equipe e jogador, tá certo? A interatividade limitada, se ele quer jogar na empresa ele pode, se ele quer jogar em casa ele pode, no final de semana ele pode, no último dia ele pode, no penúltimo dia ele pode, ou seja, a qualquer momento dentro do cronograma apresentado ele pode jogar. Por que o professor faz? Ele começa trabalhando o curso e depois a gente inscreve o aluno, exatamente para ele conhecer o ambiente e depois apresentar para o aluno o ambiente para ficar mais fácil, né? Estatísticas e dados de interatividade, fundamental, né? Isso no final a gente disponibiliza isso, até porque depois no final a gente quer fazer um levantamento global aí do programa, né? Finalização com a verificação das fases e metas atingidas por todos, tá joia? Bom, objetivos, metas e resultados esperados. Para você, orientador, teorias da inteligência com foco nos valores, hábitos, virtudes e competências, tá certo? Ou seja, esse é o fundamental, códigos de inteligência e comportamento. Esse é o objetivo para você, orientador, que vai fazer o curso, né? Instrumentalizar você para trabalhar esses códigos, né? Ser um agente ativo diante da dependência química, trabalhar um tema importantíssimo, a codependência e corresponsabilidade, né? A codependência, eu não fui trabalhar porque eu tenho um problema de alcoolismo em casa e essencialmente eu não sei como lidar com isso. Então, obviamente, o tema vai te ajudar a trabalhar essas pessoas, tá certo? Inteligência emocional, e não só a proteção da emoção do outro ou trabalhar a emoção do outro, mas
trabalhar a proteção da sua emoção, promover a cultura da prevenção, apresentar aos jogadores por meio de um game educacional valores, hábitos, virtudes e competências. Então olha só que interessante, né? Códigos de inteligência no final. É importantíssimo, né? O jogo, ele não vai resolver o problema de ninguém. O jogo, na verdade, o que ele é? Ele é um gancho lúdico, gostoso, uma oportunidade para discutir o tema, para montar um grupo, para fazer um trabalho bem legal, tá certo? Então isso é o trabalho do orientador quando você for explicar. E obviamente o autoconhecimento que vai ser trabalhado durante o jogo, porque o jogo inclusive trabalha 51 questões, né, itens de reflexão, e que no final ele apresenta 12 competências importantes, né? 12 códigos importantes. Trabalha o empreendedorismo, a liderança, o carisma, o debate de ideias, trabalha o altruísmo, trabalha todos, são 12, e que ele divide, e aí tem um dado que ele joga para que todo dia ele faça uma higienização mental, né? Da mesma maneira como você faz a escovação dos dentes aí 1000 vezes por ano, limpando, preparando para um próximo momento, é fundamental que todo dia você prepare a sua mente para o dia seguinte. E a gente tem aí no final um levantamento, né, desses dados, que não é um levantamento, não espera ser assertivo nem conclusivo, é apenas uma orientação. Olha, 6 códigos que você tem aqui de potencialização de códigos, e aqui tem 6 que você precisa pensar, refletir e fazer alguns ajustes, tá certo? Nem entramos, né, na questão de perfil e etc, porque é só trabalhar assim bem de leve códigos de inteligência para o autoconhecimento. Bom, e obviamente desenvolver um novo olhar. Esse novo olhar que está essencialmente ligado à proteção da emoção como caráter preventivo. E aí eu estou mostrando por quê, numa pesquisa feita aí com mais de 500 famílias, e essa pesquisa foi feita também por outras instituições. A Unifesp tem uma pesquisa maravilhosa, em que todos apontam como um dos grandes motivos para você de vulnerabilidade em relação a todo esse processo de dependência química é a vulnerabilidade emocional, ou o estado emocional, ou como você se comporta num determinado momento da sua vida em que uma escolha efetivamente não te leva a um porto seguro, tá certo? Tem uma frase, inclusive, que eu acho fantástica, né? Em épocas de crise, o que vale são as coisas do espírito. É uma frase de um grande pensador do século XV, em que ele falava que é importante que você abasteça o espírito nos momentos de felicidade, que você seja feliz de uma maneira completa, e que você perceba o seu sucesso, que você perceba as suas coisas, porque certamente eles serão um apoio no momento de crise, e isso faz parte da proteção da emoção, tá? Então, para você pensar aí, bem legal, isso é o que você vai levar, isso é o que o nosso, na verdade, o orientador vai levar, e eu estou falando com você que essencialmente vai trazer esses orientadores para dentro do programa. Legal? Como é que a gente operacionaliza isso? Olha, primeira coisa, nós temos um núcleo de AD que vai trabalhar esses orientadores, que é em relação ao curso. Temos um núcleo de apoio do programa aqui no lado direito, em que ele vai trabalhar o jogador e o game. E, obviamente, o grande articulador desse processo, quem que é? O orientador em relação ao jogador, em relação ao game. Quer dizer, aí no meio, esse desenho gigantesco, aí é só o ambiente virtual de aprendizagem, as suas ferramentas que vão dar condição para que isso efetivamente aconteça, tá certo? Mas o que fica importante aqui é que esse vetor, né, a grandeza maior desse processo é o orientador na captação dos jogadores que vão trabalhar esse game. Tá legal? Bom, e a primeira etapa? Divulgação e seleção de orientadores multiplicadores, que é o que a gente está falando agora. Então, a primeira etapa, partindo desse vídeo, o que nós precisamos? Agora encontrar um grupo de quê? De orientadores dentro das empresas, tá certo? Olha, dentro da minha comunidade tem 1 ou 2, podemos trabalhar alguns da comunidade também, alguns elementos da comunidade em torno dessas empresas também? Sim, podemos, tá certo? Consulte aí, no caso, a sua gestão, a sua gerência, a sua liderança, para ver se você tiver alguma dúvida. A segunda etapa, começou o programa, começa a disciplina, aí você tem a disciplina. A disciplina te joga para onde? Te joga para o game. Esse game, obviamente, depois começou a disciplina, começa o game, e aí você faz a inscrição dos jogadores, que obviamente estão aonde? Nas empresas, estão aí na sua network, estão próximos de você, são colaboradores, pessoas da sociedade, da comunidade, que você pode chamar. Olha, tem uma funcionária e o filho dela tem problema. Eu poderia inscrever o filho dela? Pode. Você pode inscrever funcionário também?
Pode, né? Então eu tenho um amigo que está com um problema de dependência química, posso escrevê-lo? Pode, tá certo? Bom, aí uma vez feita a inscrição dos jogadores, a gente vai fazer o acompanhamento e tem um desempenho no jogo. Os jogadores têm uma certificação, há uma premiação no final, tá certo? A gente vai estar divulgando aí durante o jogo, é super importante, super legal. E obviamente, a certificação. Agora, a certificação, ela, para você ser certificado, você tem que garantir em torno dos seus jogadores, é isso que é o legal, ou seja, você inscreveu o jogador, mas ele precisa jogar. E aí você precisa, é realmente a dificuldade que a gente tem como agente, né? De prevenção. É fazer com que as pessoas acessem, com que as pessoas vejam, com que as pessoas estudem, com que as pessoas joguem, com que as pessoas tenham um olhar para o tema. Quer dizer, isso é a metodologia Praxis. A Praxis do projeto é essencialmente fazer isso funcionar, fazer com que as pessoas essencialmente joguem. E aí, a partir do momento que os seus jogadores têm uma evasão aí, no total, menor de 40%, ou seja, você tem um número maior que 60% de formados que fizeram mais de 70% do game. Aí você recebe o seu certificado, desde que você também tenha um aproveitamento na disciplina acima de 7. A disciplina tem as suas notas direto no ambiente virtual de aprendizagem, é bem fácil. No primeiro e-mail você já vai conseguir trabalhar. Nós já temos hoje mais de 105 pessoas que já terminaram nas empresas. O ambiente é bem legal, bem fácil, vou falar daqui a pouco. E obviamente, depois disso, finalização, premiação e etc. Ok? Vamos continuar então. Bom, curso disciplina. A disciplina, como eu já falei, título, a inteligência emocional e dependência química. Modalidade, ela é aplicada à distância. Duração, até 12 semanas. O ideal é que você faça a disciplina antes que os seus jogadores comecem a trabalhar. Senão daqui a pouco os seus jogadores começam e você não tem o quê? Você não tem ferramentas para poder trabalhar com eles. Aí eles falam, eu vi num infográfico, você fala, não sei. Olha, eu vi uma questão sobre inteligência emocional, não sei. Então, até 12 semanas para você finalizar. Mas você tem que efetivamente trabalhar, né, os temas antes. É que uma sugestão, por que 12 semanas? Vamos supor que você queira deixar os fóruns por último, não tem problema, você tem até 12 semanas, cuidado com a data, porque ele termina antes do último dia, mas você tem até 12 semanas para quê? Para ir lá e preencher o fórum, mas você pode assistir as videoaulas todas, por exemplo, nas 2 primeiras semanas, por exemplo, né? A carga total, 40 horas, mais a Praxis é fundamental e faz parte do programa. Número de disciplinas, você tem uma específica e tem uma disciplina de orientação, como é que funciona, etc., que inclusive nesse vídeo já tem bastante coisa, né? Relação mínima para jogadores, relação jogador-orientador, no game para a Praxis é 10. Se tiver 11 tem problema? Não. Se tiver 12 tem problema? Não. Se tiver 9, você já vai começar a ter problema, que você tem que ter no mínimo o quê? 6 que fizeram o game, tá? Então é importante trabalhar. E o 10 é um número legal. Relação mínima para finalização e certificação, tá ali, 6, ok? Bom, agora falando essencialmente com você, você vai receber por e-mail um conjunto de senhas, você precisa distribuir essas senhas para quem? As senhas são para os orientadores, os multiplicadores. Cada um recebe uma senha. Recebida a senha, o que ele faz? Ele vai buscar então os 10 jogadores, mas obviamente depois que ele se inscreveu no curso, foi lá, validou a senha dele e cumpriu todo o processo dentro do cronograma, tá joia? Vou falar daqui a pouco. Então você recebe a senha e você busca esse número de orientadores. Bom, vamos lá. Só um detalhe. Olha, as minhas senhas acabaram e eu tenho mais gente querendo. Entre em contato com a coordenação, tá certo? Entre em contato porque alguns têm muita facilidade, outros uma certa dificuldade e o programa quer essencialmente não depender disso, quer depender da sua vontade de multiplicar em relação a esse tema, tá joia? Então vamos lá. Acesso ao ambiente virtual. Você vai acessar dentro do Cuide-se Mais, né? Aí você vai lá, vai colocar seu e-mail, vai colocar a sua senha, aí você vai acessar uma telinha como está aqui do lado, entrou lá, né? Na verdade essa telinha aqui do lado é quando você acessou e colocou alguma coisa incorreta, ou e-mail ou senha, aparece essa telinha aqui do lado. Aí você clica, online.org.br, também é outro endereço, e você já acessa, coloca login e senha e acessa o ambiente. O ambiente é esse aqui, obviamente você vai ter aqui então a sua disciplina, no caso só inteligência emocional, né? Agora, se tiver mais disciplinas, de repente a gente tem outros trabalhos, as disciplinas que tiverem ativo vai ter um acessar, e
existe também uma relacionada ao game, ou seja, qual é o game. Importante que no primeiro acesso, você vai ter aí um videozinho explicativo, e além do vídeo explicativo, você vai ter que preencher o seu cadastro, né? Colocar uma imagem importante, porque num fórum alguém pode trabalhar a sua imagem. Se quiser também trabalhar um ícone, uma foto, um avatar, fique à vontade, sem problema. Tem ali as dimensões e como é que você deve inserir essa imagem, tá joia? Aí você entra, você tem as atividades e você percebe que uma está verdinha e as outras estão cinzas. Por quê? À medida que eu vou fazendo, que eu vou finalizando, eu vou caminhando e vou fechando e vou continuando, né? No lado esquerdo você tem as suas ferramentas, aí você vai ter fórum, mural, ou seja, né, um conjunto de ferramentas associados à disciplina que você estiver fazendo, né, a disciplina que você estiver trabalhando. E isso quem? O orientador, que você vai estar passando para ele a sua senha, ok? Isso aí para você explicar para ele depois. Então já estou trabalhando aqui, você pode até passar esse vídeo também para que ele possa entender e se posicionar, né? As atividades aí, a aula virtual, como eu coloquei para vocês agora há pouco. Aí a aula virtual está aqui, a professora explicando, tem um tema e assim nós vamos construindo todo o processo. Legal? Dicas, facs e informação. Bom, primeiro, cronograma da disciplina. A disciplina possui uma data de encerramento das atividades. Fique atento, tá? No caso, nesse programa só tem uma disciplina. Se tiver mais disciplina, cada uma delas tem o seu cronograma. Fique atento. Fóruns e portfólios. As datas de encerramento sempre serão anteriores às disciplinas. Então, preste atenção. Manual do jogador. Então, olha lá, manual do jogador está no AVA, está no ambiente virtual de aprendizagem. Lá você tem. E no próprio jogo, antes de começar o jogo, você tem como jogar, tá certo? Documentação. Os dados inseridos no primeiro acesso no AVA ou solicitados durante o curso. Então, sempre que pedir algum dado para você, será via AVA, sempre ambiente virtual de aprendizagem. No caso, orientador, né? Não recebi login e senha por e-mail, então fique atento em lixeira e spam, mas existe uma maneira, todo mundo que cadastrar com a senha, vai lá, cadastra senha e e-mail, ele vai cadastrar com a senha e e-mail dele e tem uma senha padrão. Informe também, né? No caso aí, você vai receber por e-mail, não vou deixar aqui no vídeo não, você vai receber por e-mail, informe o seu orientador, tá certo? Bom, inscrever jogadores no game é obrigatório? É, porque faz parte da praxis. Quando serei matriculado no game? Veja no cronograma a seguir. Como conhecer a dinâmica do game? No próprio game. Agora, no AVA também tem um manual. Quantos jogadores terei que inscrever e acompanhar, tutorar? No mínimo 10. Como fazer o acompanhamento dos jogadores? No próprio ambiente virtual de aprendizagem. Qual a evasão máxima para receber a certificação? 40%. Se eu não finalizar as atividades obrigatórias e manter o nível de evasão, receberá o certificado? Não, porque você tem que tirar no mínimo 7 na sua disciplina. O orientador tem que tirar 7. É importante você informar tudo isso para o orientador. Legal. As mensagens válidas para fins acadêmicos são feitas via AVA. Isso é importantíssimo. Então, se você receber um e-mail falando que não é mais para fazer ou alguma coisa do tipo, entre no seu ambiente virtual de aprendizagem que tem que estar lá, ou nas mensagens ou no mural. Senão essa mensagem não é válida. Cuidado com as pegadinhas, tem gente maldosa. Todas as datas acadêmicas de finalização da disciplina, fórum, trabalhos, momentos presenciais, etc., bem como qualquer alteração, só terão validade se publicadas no AVA. Legal? Ambiente virtual de aprendizagem. Bom, ao receber um e-mail com qualquer propósito de calendário acadêmico, verifique antes se a mesma está validada no AVA. Sempre no AVA. Tá legal? Então, canais de comunicação fechado. Cronograma básico, né? Então, cronograma básico é interessante. Aula inicial presencial, no caso eu coloquei presencial aí, mas se você tiver distante, você pode fazer por videoconferência. Então, é presencial ou videoconferência. Então, vamos lá. A data, começou a disciplina. 2 semanas depois, inscrição dos orientadores no game. Tá certo? Quinta semana, início da inscrição dos jogadores. Você vai ter 2 semanas para fazer a inscrição dos jogadores. Tá certo? Bom, sexta semana, início do jogo. Quem já está inscrito começa. Sétima semana, fim da inscrição dos jogadores. Então, entre a quinta semana que você foi inscrito e a sétima, você tem. Então é fácil. Você vai ter a sua data de inscrição, a data que começou a sua disciplina. No AVA você pode ver isso. E aí você vai acompanhando o cronograma. Tá certo? Mas fica tranquilo que você vai sempre receber e-mail de orientação
recuperação também com esses detalhes. 12ª semana, finalização do jogo, do curso e do programa. Tá certo? Importante você ter essa visão. E quais são os momentos fundamentais? Iniciou, começar a disciplina. Depois, 2ª semana, a sua inscrição no game. Depois, 5ª semana, a inscrição do jogador. Então, se você já está 5 semanas para você essencialmente encontrar esses jogadores, tá certo? Vai estar no ambiente virtual de aprendizagem as instruções para que você possa fazer a inscrição dos jogadores e, obviamente, você também vai receber um e-mail falando sobre isso, tá certo? Bom, tenho só que agradecer e dizer para vocês que esse programa só dará certo com a colaboração dos orientadores e de você que vai fazer a seleção desses orientadores. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e espero que realmente a gente faça desse programa um grande sucesso, porque essencialmente estamos todos precisando muito lutar contra essa doença que tem assim assolado, que tem acabado com a nossa comunidade, com os nossos amigos e com pessoas, tem nos tirado pessoas muito caras de nossas vidas, a dependência química. Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado.